A Arábia Saudita e o Paquistão assinaram um acordo de defesa mútua que pode mudar em muito a balança de poder na Ásia. A aliança já está sendo chamada de OTAN Islâmica. O que os líderes dos dois países islâmicos têm em mente? Quem deve temer esta aliança? Este é o tema deste vídeo. Fique até o final e deixe o seu comentário. Em declaração a jornalistas do Jio TV, o ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, afirmou que seu país deixará à disposição a defesa da Arábia Saudita todos os recursos de guerra que possui, inclusive seus mísseis nucleares. Embora mais tarde o ministro tentou refutar suas próprias palavras, elas foram fortes demais e não cancelaram o acordo assinado. O acordo em si significa que agora uma agressão militar contra a Arábia Saudita poderá ser considerada uma agressão direta contra o Paquistão e vice-versa. Ainda falando com jornalistas, o ministro Asif deixou bem claro que o Paquistão está disposto em estender sua proteção nuclear para outros países, dando a entender que a aliança pode ser sim ampliada. Segundo militares de Islamabad, a capital paquistanesa, já existem países candidatos à aliança, mas ainda seria cedo demais para aprovar ou não a sua participação no acordo. Mesmo que o Paquistão e a Arábia Saudita não aceitem ninguém no seu pacto defensivo, o surgimento de sua aliança é um evento de importância histórica. De um lado, temos um país com arsenal nuclear, do outro, uma potência do petróleo. Uma bomba nuclear islâmica é mais do que um clichê político. Trata-se de uma construção geopolítica de raízes bastante profundas. A razão disso é que o programa nuclear paquistanês teve, logo no início de sua história, o nome de Projeto Nuclear Islâmico. Alguns de seus mentores tinham a ideia de espalhar a tecnologia da bomba atômica para outros países muçulmanos. Antes mesmo de assumir a presidência do Paquistão em 1971, Zulfikar Ali Bhutto já se perguntava: os cristãos têm sua bomba atômica, os judeus também, e agora os hindus. Por que os muçulmanos não podem ter a sua? Já em 1971, o Paquistão lançava seu programa de enriquecimento de urânio. De início, a principal razão da criação da bomba atômica paquistanesa era a sua rivalidade com a Índia e a sua derrota para ela na Terceira Guerra Indo-Paquistanesa, quando o apoio dos Estados Unidos não impediu o Paquistão de perder Bangladesh. Por outro lado, o nome Bomba Atômica Islâmica foi uma jogada de marketing, atraindo apoio em parte da comunidade muçulmana internacional. Por sua vez, a Arábia Saudita, berço do Islã, financiou discretamente o programa nuclear paquistanês. Quando Islamabad enfrentou sanções por realizar testes nucleares já no final do século passado, os sauditas resolveram enviar petróleo quase que de graça para o Paquistão. A assinatura do recente pacto se deu com o herdeiro do trono saudita, parente da liderança de seu país, que apoiou os paquistaneses quando estes enfrentavam sanções. Todos os dirigentes do reino muçulmano são parentes. Assim, pode-se dizer que o projeto nuclear islâmico é também uma questão familiar. Mas na política, as famílias se unem não por amor, mas contra alguém. Em sua declaração, o ministro da Defesa paquistanês Asif disse que o acordo não é voltado contra alguém em específico, mas 3 possíveis inimigos apareceram sem muito esforço. Se olharmos bem para o centro, veremos o Irã, situado exatamente entre a Arábia Saudita e o Paquistão. Se uma OTAN Islâmica tivesse sido criada 3 anos atrás, todos os analistas diriam unanimemente que se trataria, antes de mais nada, de um pacto anti-iraniano e que Teherã e seu programa nuclear ficaram encurralados. O conflito secular entre sunitas e xiitas continua existindo, mas muita coisa aconteceu nos últimos 2 anos. Em primeiro lugar, o Paquistão alterou sua atitude para com o Irã, de hostil para mais solidária.
por causa dos ataques de mísseis de Israel. Em segundo, sauditas e iranianos, com mediação dos chineses, iniciaram um processo de aproximação e concordaram em conviver como bons vizinhos. Isso também ocorreu no contexto das ações de Israel e de suas guerras híbridas e convencionais em vários frontes ao mesmo tempo. Em terceiro lugar, Teherã, durante o conflito com o mesmo Israel, demonstrou que não é de modo algum imprudente e tampouco tão ameaçador quanto se tentou convencer. O pesadelo geopolítico dos sunitas, como o fechamento do Estreito de Hormuz, não aconteceu. Os sauditas entenderam que os persas usam muito seu raciocínio e não tomam atitudes meramente baseadas nas emoções do momento. Se olharmos para o sul, lá está a Índia, inimiga histórica do Paquistão. No campo das ogivas nucleares, há paridade entre eles, mas economicamente os paquistaneses não podem concorrer com os indianos. Além disso, eles têm acesso pouco fiável às fontes de energia. Convertendo o crescimento industrial em poder, inclusive militar, as Forças Armadas da Índia realizaram na primavera deste ano, contra o Paquistão, a Operação Militar Sindoor. E o primeiro-ministro Narendra Modi deixou claro: agora Nova Delhi decide sozinha o que considera motivo suficiente para operações militares, como conduzi-las e quando cessá-las. A suposta bem-sucedida mediação dos Estados Unidos no calor da Operação Sindoor, até hoje, não foi reconhecida pela Índia. Agora, graças à aliança com os sauditas, o Paquistão se protegeu contra um embargo petrolífero. Mas não só isso. O acordo de defesa abrange muitos aspectos: inteligência, treinamento de tropas, cooperação no âmbito do complexo industrial militar. Em geral, a Índia talvez ficaria mais calma se esse acordo não existisse. Mas, ao mesmo tempo, os sauditas não estão inclinados em confrontar Nova Delhi, um comprador confiável e importante de seu principal produto de exportação, o petróleo. É possível que os sauditas tentem aplacar a impressão negativa de sua aliança, insinuando aos indianos que esta OTAN não é contra eles. O que de fato os sauditas devem dizer para os indianos é que o Oriente Médio está a diversificar suas garantias de segurança devido à queda da influência e da reputação dos Estados Unidos. Se olharmos para o oeste, lá está Israel. É justamente Israel o principal destinatário presumido da mensagem saudita-paquistanesa. A aliança petronuclear foi formalmente selada após o ataque das forças de defesa de Israel a Doha, no Catar, que mexeu com todo o mundo árabe. O que distinguia o Catar dos alvos israelenses na Palestina, no Líbano, na Síria, no Irã e no Iêmen era que ele contava com garantias de inviolabilidade por parte dos Estados Unidos. Só que na hora H, a proteção prometida pelos americanos não funcionou. Assim, o mundo árabe agora já vê utilidade no programa nuclear do Paquistão. Antes isolado, ele criou uma nova realidade política para Israel. Embora, para ser justo, essa realidade desconfortável seja obra do próprio primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Fica assim a grande questão do porquê do ataque ao Catar, oficialmente por causa da presença lá de representantes do Hamas, ou por suspeitas de um escândalo de corrupção entre o próprio Netanyahu e o governo do Catar. Meses atrás, Netanyahu tentou demitir o chefe do seu serviço secreto Shin Bet, após este pessoalmente investigar um suposto elo entre autoridades israelenses e a serviço do Catar de forma ilegal. Se por um lado o nome de Netanyahu não estava sendo investigado no caso, o Catar poderia o usar contra o premier israelense como forma de pressão para este parar sua guerra em Gaza. Daí a possibilidade de o bombardeio israelense ter sido não uma mensagem ao Hamas, mas sim diretamente ao Catar, para este não queimar a imagem de Netanyahu perante a justiça israelense. Mas no momento em que o golpe foi desferido, a estratégia americana de dividir para reinar no Oriente Médio morreu ou apodreceu como peixe,
expressão que na China se usa para marcar o colapso de alguma coisa. Ainda no século passado, os sauditas foram suficientemente ambiciosos para reivindicar sua própria bomba nuclear, à altura da do Paquistão. Mas os Estados Unidos impuseram aos árabes outro projeto: suas garantias de segurança, apoio defensivo e um braço técnico-militar, prometendo controlar o comportamento de Israel. O que aconteceu no Catar é consequência da perda desse controle. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não festeja a crise no Catar, mas faz parecer que concorda com as ações de Netanyahu, porque simplesmente não pode detê-lo. O lobby sionista em Washington é forte demais. Israel permanecerá, mas os limites do que lhe é permitido fazer ou não fazer agora são definidos não só por Washington, mas também pelo guarda-chuva nuclear islâmico. Ao que tudo indica, o Paquistão dispõe de mísseis capazes de jogar ogivas até o território israelense. Tel Aviv terá que pensar duas vezes antes de tomar alguma atitude contra a Arábia Saudita do tipo do que fez com o Catar. O mais interessante nisso tudo é que as ações de Netanyahu beneficiam a causa do mundo multipolar, na medida em que minam a posição dos Estados Unidos e provocam a formação de novas alianças, ao mesmo tempo anti-israelenses e anti-americanas. Na maioria das vezes, os vazios deixados pela retirada dos americanos são preenchidos pela China, que tem boas relações tanto com o Paquistão quanto com o Irã e também com os sauditas. Pequim há muito tenta reconciliar todos, para que velhas divergências não atrapalhem o que lhe importa: o comércio transnacional em nome de um futuro promissor, no qual os Estados Unidos terão cada vez menos peso. Isso não é bem culpa de Trump, cuja lealdade Netanyahu explorou, mas sim um curso natural da história. Washington assumiu responsabilidades demais no Oriente Médio, no subcontinente indiano e na Ucrânia. Agora está sendo forçado a ceder e recuar para não se desgastar. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também vai ao nosso canal no TikTok. O link está na descrição deste vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.